Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula do nosso curso de Química preparatória para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso e dono do canal. E na aula de hoje a gente vai ver o que é provavelmente a unidade de medida mais famosa da Química. A gente viu o que é ser um ácido, o que é ser uma base, por Arrhenius, e a gente falou só por cima, o que é ácido e o que é a base. Mas a gente nunca falou sobre como medir o que é um ácido e o que é uma base. O que é acidez? Como que a gente mede isso? Como que a gente sabe com um número se uma coisa está mais ácida ou menos ácida? E, para responder isso, surgiu um jeito de medir, baseado no tanto de H+ que você tem, que quem cuida de aquário ou quem cuida de plantas sabe muito bem o que é o pH. Lembrando sempre que ácido, pelo que a gente viu até agora, é qualquer coisa que consegue liberar H+ quando misturado em água, no caso aqui é o HCl, e as bases são coisas que conseguem liberar OH- quando misturadas em água. Se eu reagir uma base com um ácido, eu vou ter uma reação chamada de neutralização. Por que é neutralização? Porque o H+ liberado pelo ácido vai ser consumido pelo OH- liberado pela base. H+ com OH- dá H2O, o principal produto da reação de neutralização. E o que vem junto dessa reação é o que a gente chama de sal, no caso o NaCl, que é simplesmente a junção de quem sobrou, o Na da base e o Cl do ácido nesse caso. Mas toda reação de neutralização é baseada em formar água, H+ com OH-, e o sal, que é a junção de quem sobra. Agora, que nem eu falei, quem cuida de aquário, quem cuida de peixe, de planta, sabe que simplesmente falar ácido ou não é o suficiente. Tem muitos peixes que eles vivem em faixas muito definidas. Não pode estar nem muito ácido e nem pouco ácido. Planta, a mesma coisa. Tem faixas de acidez que uma planta pode se desenvolver ou não. Então foi necessário se criar um jeito de quantificar, falar com um número realmente o quão ácido é o ambiente. E o jeito de se basear e falar isso é a partir de lembrar o que é um ácido. Um ácido libera H+. Então, quanto maior a concentração de H+, é isso que esse colchete significa, lembrando de concentração, é a concentração de H+, então quanto maior esse valor, maior a acidez. E quanto menor esse valor, menor a acidez. Então, como que isso aqui acontece? É importante ressaltar que na natureza, de modo geral, as faixas de acidez não são números absurdamente grandes. Não tem acidez 10, 50. Na verdade, a gente tem faixas menores. Então 0.1, 0,01, 0,001 e assim vai. 0.1, lógico que a gente tem que lembrar. 0.1 bem maior que 0.001, que é bem maior que 0.001 e assim por diante. Como que eu posso escrever isso de outro jeito, chamado notação científica, e que muitas vezes a gente usa por um motivo que eu vou mostrar daqui a pouco? Eu posso falar que isso é basicamente 1 vezes 10 a menos 1. O que esse 10 a menos 1 significa? O expoente aqui em cima, junto com o sinal negativo, me mostra quantas casas eu tenho depois da vírgula. 10 a menos 1 quer dizer que eu tenho uma casa depois da vírgula. E qual o número que está depois dessa casa? É o 1. Por isso que é 0.1. E se fosse 5 vezes 10 a menos 1? Quer dizer que eu ia andar uma casa para trás depois da vírgula. Então ia ser 0.5. E se fosse 58? 77, vai, 77. E se fosse 77? Eu ia andar uma casa para trás. Então ia ser 7.7. O que isso quer dizer? Esse sinal negativo me indica que eu estou andando para trás. O meu número está diminuindo. Esse aqui que eu escrevi. E esse número aqui, que é o 1 do expoente, me indica quantas casas eu estou andando. No caso, eu vou andar uma só. Por isso que virou 7.7. Do mesmo modo que 0.1 pode ser escrito como 1 vezes 10 a menos 1. Ou seja, andei uma casa para trás, sinal negativo do expoente, e esse 1 significa que eu fiz isso aqui, só uma casa. Por isso que ficou 0.1. Agora, lógico,
que 1 vezes alguma coisa dá essa mesma coisa. 2 vezes 1 é igual a 2. 100 vezes 1 é igual a 100. Não importa o número que você escreva vezes 1, dá ele mesmo. Então, ao invés de escrever 1 vezes 10 a menos 1, eu vou escrever só 10 a menos 1. É a mesma coisa. Vamos fazer esse aqui juntos. Esse aqui seria 1 vezes 10. De 1 para 0,01 a gente andou para trás, então menos. E quantas a gente andou? 2 casas para trás. Então, menos 2. A gente andou, no caso, uma casa, 2 casas. 10 a menos 2. Ou simplesmente, vou apagar esse 1. E esse caso aqui vai ser 1 vezes... Andei 1, 2, 3 casas para trás. Aonde a vírgula tá, conta como casa, tá? Porque é aí que você coloca o que é antes e depois da vírgula. Então, de novo, 1, 2, 3 casas. Logo, vezes 10 a menos, porque eu andei para trás, 3 casas, menos 3. Ou simplesmente 10 a menos 3. De novo, eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. E se for 0,00058? É a mesma coisa que 58 vezes 10. Então vamos lá. Quantas casas eu tenho que andar para trás? 1, 2, 3, 4. Cheguei no tanto de zero que eu queria. 5. Tive que andar 5 casas para trás. Então andei para trás, negativo. E andei 5 casas para trás logo, 5 aqui em cima. E assim por diante. Você pode fazer isso para quantos números você quiser, se você quiser treinar. Então, por exemplo, se eu quiser fazer o contrário, eu já tenho o número pronto. 377 vezes 10 a menos 4. Menos significa que eu tenho que andar para trás, e eu tenho que andar para trás 4 casas. Então, 377... andei uma casa para trás, 2 para trás, 3 para trás, 4 para trás. Boto a vírgula, 0. Então isso aqui é a mesma coisa que 0,0377. E é assim que a gente trabalha. E a gente vai ver que tem um motivo para a gente trabalhar com acidez desse tipo, com esse formato de número. Mas por enquanto, a lógica que eu quero que você grave é: quanto maior a concentração de H+, maior a acidez. Então, por exemplo, esse ambiente aqui, que é 0,1, vai estar mais ácido do que esse aqui de baixo, que é 0,01, ou 10 a menos 2, que é a mesma coisa. E assim por diante. Só que o problema é que isso aqui não é intuitivo. Ver 10 a menos 1, 10 a menos 5, não é uma coisa que a gente está acostumado a fazer no dia a dia. Então eu quero pegar essa informação, que é uma informação útil de acidez para muita coisa, e eu quero deixar uma coisa mais palpável, mais fácil de entender. E por que eu vou fazer então? Eu vou basicamente pensar o seguinte: pô, é tudo 10, se você for ver, é tudo 10. A importância está aqui, ó, nesse 10. Só que o que importa de verdade? É o 10 em si? Não só. O 10 tem a sua importância, porque é com base nele que a gente escreve, mas o que me mostra o quanto que eu vou andar para trás, e por consequência o quão pequeno vai ser o meu número, é o expoente aqui em cima. Um número que eu ando uma casa para trás vai ser maior do que o número que eu ando 2 casas para trás. E maior do que o número que eu ando 3 casas para trás. E assim por diante. Então, o que me importa aqui, a informação que me dá o quão grande é esse número, ou quantas casas eu vou andar para trás, é o expoente. Então, seria muito bom se eu conseguisse trazer esse expoente para baixo. E tem uma função matemática feita justamente para isso. É como se fosse uma máquina de calcular chamada logaritmo. Como que o logaritmo funciona? O logaritmo, entre algumas coisas, ele tenta pegar um número, uma potência, um expoente, que pode dar origem a um número muito confuso ou grande, e transformar numa coisa um pouquinho mais suave. Por exemplo, eu posso falar que 10 ao quadrado é igual a 100. Isso em logaritmo é o seguinte: eu posso escrever que o logaritmo de 100 na base 10 é igual a 2.
Perceba o que aconteceu. 10 ao quadrado é igual a 100. Aqui eu tenho exatamente a mesma informação. 10 elevado a 2 ao quadrado é igual a 100. É um círculo. Uma coisa leva a outra. 10 ao quadrado é igual a 100 é a mesma coisa que falar que o logaritmo de 100 em relação a 10, na base 10 que a gente chama, é igual a 2. É assim que se transforma. Então, por exemplo, eu posso falar que 5 ao cubo é igual a 125. Mesmo raciocínio, o log de 125 na base de 5 é igual a 3. Mesma coisa, 5 elevado a 3 dá igual a 125. Isso é muito importante para a gente, porque a gente começa a perceber que a gente pode fazer uma coisa que vai ser muito útil. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero calcular o log de 1000 na base 10. Isso aqui, se a gente for lembrar, 1000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3. 10 vezes 10 vezes 10. E aí que vem a propriedade de logaritmo que a gente vai usar muito. Esse expoente aqui, que está elevado, nesse caso, num logaritmo ele pode muito bem descer multiplicando. Então, log de 10 ao cubo na base 10 é a mesma coisa que 3 log de 10 na base 10. Então, coisa importante, o expoente aqui do número ele pode descer multiplicando. Isso vai ser muito útil para o múltiplo que a gente vai ver daqui a pouco. Então, 3 log de 10 na base 10. Então, a gente viu aqui que 5 ao cubo é igual a 125. Essas duas coisas têm a mesma informação. 5 ao cubo dá igual a 125, que é a mesma coisa que falar esse logaritmo aqui. Log de 125 na base 5 é igual a 3. Então, lembrando de novo, o número aqui da base, que é o de baixo, elevado ao resultado, tem que dar igual ao número dentro do logaritmo. Então, vamos lá. Então, quanto que vale log de 10 na base 10? Qual é o número que eu tenho que elevar a 10? Então, vou até botar aqui. Qual é o número que eu tenho que elevar a 10 para dar 10? Para dar igual a 10. Esse número é o 1. 10 elevado a 1 é igual a 10. Ou seja, eu posso falar que tudo isso aqui é igual a 1. Ou seja, isso aqui é simplesmente igual a 3. Ou seja, eu posso falar que o log de 1000 na base 10 é igual a 3. Por causa da propriedade do expoente. Isso é uma coisa que vocês veem melhor em matemática, mas só para dar uma recapitulada. Então vamos supor que eu te falo que na prática, né, se a gente for fazer com concentração de H+, vamos supor que a concentração de H+ que eu tenho é 10 a menos 5 mol por litro. Como que a gente pode fazer isso? Eu posso fazer, por exemplo, o log de 10 a menos 5 na base 10. De novo, isso aqui é o expoente, ele pode descer multiplicando, isso aqui é uma propriedade de logaritmo, e ficaria menos 5 log de 10 na base 10. Só que, de novo, qual é o número que eu tenho que elevar 10 para conseguir 10? Esse número é 1. 10 elevado a 1 dá igual a 10. Então, de novo, isso aqui fica igual a 1. E menos 5 vezes 1 dá menos 5. Então, usar logaritmo é uma saída muito boa. Porque a gente pode conseguir só o expoente.
que é uma coisa muito mais útil do que V10 alguma coisa. E é por isso que a gente usa na base 10, usando 10 como referência, porque geralmente essas coisas vêm como 10 elevado a blá blá blá, e log de 10 na base 10, como a gente viu, dá igual a 1. Então sobra só o expoente, que é aqui desse multiplicando. Só que aí tem outro problema. A gente não é muito bom com o número negativo, a gente não gosta de escalas com número negativo, não é natural para nossa cabeça. Então é confuso de ver menos 5, menos 7 e usar isso como escala. Então qual que vai ser o passo 2? O passo 2, na verdade, vai ser muito simples comparado com o primeiro. Então a gente tinha visto aqui que usar o log era muito útil na base 10, porque você conseguia usar aquela propriedade que a gente viu em cima, em que o expoente consegue descer multiplicando e você só consegue o expoente, que é o que vai te dar uma dimensão se essa concentração é grande ou pequena. Mas vamos supor que agora eu não quero um número negativo, eu quero um parâmetro positivo aqui. Porque, de novo, a gente não é bom com o número negativo. O que eu vou fazer? Eu vou trocar os sinais. Se eu multiplicar tudo por menos 1, se eu inverter o sinal de cada lado, eu vou ter justamente o que eu quero. Eu vou ter uma escala com números positivos, que é muito melhor que o número negativo. É menos confuso. E com isso eu resolvo o meu problema. Ao invés de simplesmente falar 10 a menos 5, eu posso falar 5. Acabei de transformar esse número justamente para isso. E isso só foi possível porque eu fiz essa função aqui. Ó. Eu usei essa função menos log na base 10. Tudo isso só foi possível por causa dessa função aqui. Menos log na base 10. O que ficou conhecido como a função P. Isso aqui é o que a gente chama de função P. Ficou conhecido como esse nome, não sei porque até hoje. Mas essa é a função P. É o menos log na base 10 daquilo que você está vendo. Então, se você tivesse um monte de banana e quisesse fazer o P banana, você faria menos log na base 10 do tanto de banana que você teria. Se você tem um monte de garrafa de água e quer fazer o P garrafa de água, você faz o menos log na base 10 do tanto de garrafa de água que você tem. E com isso você consegue um número no final um pouco mais convidativo, um pouco mais fácil de ver. E aplicando esse raciocínio para H+, a gente tem justamente a nossa referência. Então, se a gente for aplicar para H+, a gente vai ver que o menos log na base 10 da concentração de H+, vai me dar a função P em relação ao H+, conhecido como pH. pH nada mais é do que a aplicação da função P menos log da base 10 na concentração de H+ que você tem. A função P, no caso, de novo, está aqui, que é a função P. E o H+ é a nossa referência, por isso que ficou pH. E se a gente for levar em conta o que a gente viu lá em cima, logo na definição, a gente viu que o número de baixo elevado ao resultado tem que dar igual o número aqui dentro do logaritmo, para você chegar exatamente aqui onde você tinha antes. Então a gente viu aqui, né, por essa definição, que 5 elevado a 3 é igual a 125. Uma coisa que, se você fizer a conta, você chega no mesmo resultado. 10 elevado a 2 dá 100. 10 ao quadrado dá 100. Então, como que a gente pode usar isso aqui? Com isso aqui, antes de só fazer uma pequena transformação, a gente sabe que, se a gente inverter os sinais, a gente sabe que log de H+, positivo, né, na base 10, é igual ao negativo do pH, menos pH. Eu só inverti o sinal. Então aqui estava negativo, ficou positivo. Aqui estava positivo, ficou negativo. Então eu posso inverter e deixar assim.
Mesma definição. O número aqui de baixo elevado ao que está depois igual tem que ser igual a mesma coisa ao número dentro do logaritmo, fechando assim o círculo. E com isso a gente consegue ver que a gente pode chegar no caminho reverso. A concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos pH. Essa é a relação entre pH e concentração de H+. É assim que você vai de um lado para o outro. Então, recapitulando por que a gente usa o logaritmo, porque o logaritmo permite que a gente desça o número do expoente, que é o número que importa de verdade, é o número que me fala o quão grande ou pequeno vai ser meu número, de acordo com o que a gente viu aqui em cima, nessa tabela aqui. Então, a bem dizer, quem está governando quem é grande ou pequeno é o expoente. E, além disso, a gente colocou o número negativo para conseguir inverter o sinal e ter uma escala positiva de valores que é um pouco mais natural. Essa função menos logaritmo na base 10 de alguma coisa é a função P. E, de acordo com aquela coisa básica que a gente viu logo no começo, que foi que eu me baseei para fazer tudo, eu posso falar que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos pH. Por exemplo, vamos supor que, por exemplo, o seu pH é igual a 8,9. Então a gente sabe que a concentração de H+, lá em cima, é 10 elevado a menos pH. pH é 8,9, então vai ser 10 elevado a menos 8,9 mol por litro. Vamos supor, por exemplo, que a sua concentração de H+ é 10 elevado a menos 7 mol por litro. Logo, o pH vai ser o menos log na base 10 de 10 a menos 7. Propriedade de logaritmo, esse expoente vai descer multiplicando. Então fica menos 7 log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10, de novo, qual o número que eu tenho que elevar a 10 para conseguir 10? É o 1. Então isso aqui dá menos 7 vezes 1 dá menos 7. Então fica menos 7 e menos multiplicado com menos dá positivo. Então isso aqui é igual a 7. Então, se você tem uma concentração de H+ de 10 a menos 7, o seu pH final é 7. E agora você consegue ir e voltar o quanto você quiser, porque essas são as duas únicas referências que importam. De acordo com o logaritmo, a gente consegue chegar tanto em cima quanto embaixo. Aí depende do que é mais útil. Se você já tem a concentração de H+, você provavelmente vai querer chegar no pH. Se você já tem o pH, vão pedir para você chegar na concentração de H+. Então é que nem a gente fez aqui. Eu já tinha o pH, achei a concentração de H+. No exemplo de baixo, eu tinha a concentração de H+, e cheguei no pH. A bem dizer, todos vão cair nessas duas possibilidades. E com isso a gente consegue chegar na escala de pH. O que é importante de lembrar que muita gente esquece? Então a escala de pH é o seguinte. Por causa do número positivo, a gente tende a achar que quanto maior o pH, mais ácido vai ser. Só que a gente tem que lembrar de novo, o que é o pH? É um menos log de H+ na base 10. Por causa desse menos aqui, a proporção em relação vai ser inversa. Quanto maior o pH, menor a acidez. E quanto menor o pH, maior a acidez. Por exemplo, então eu vou ter aqui, vou desenhar uma situação que eu tenho o meu copo, uma solução aqui com água. E eu falo para você que a concentração de H+ aqui é 10 a menos 1 mol
por litro. Isso aqui eu vou chamar de situação 1. E aqui eu tenho a situação 2. Que eu tenho também um copo com água, mais a concentração disso aqui, de H+, é 10 a menos 4. Vamos usar o que a gente viu até agora. O que vai ser o pH aqui? O pH vai ser o menos log na base 10 de 10 a menos 4. Este expoente menos 4 vai descer multiplicando. Vai ficar menos 4 log de 10 na base 10. Isso aqui é 1. Então, logo o pH nessa situação aqui, primeira, é menos. Não, botei menos 4 é menos 1, né? Peraí, pô. Que na área de 10 a menos 1. Agora sim. Então aqui vai ser, na verdade, menos 1 vezes log de 10 na base 10. Pronto. Isso aqui vai ser menos vezes menos 1, que dá 1. Agora sim. Aqui o pH vai ser menos log de 10 a menos 4 na base 10. Mesma coisa, esse expoente aqui ele pode ser multiplicando, que a gente fez antes. Então isso aqui fica menos 4 log de 10 na base 10. Isso aqui de novo é igual a 1. Isso aqui no final vai dar menos 4, que é igual a 4. Qual ambiente é mais ácido? Logo de cara, o ambiente mais ácido é o 1. 10 a menos 1 é a mesma coisa que 0,1. E a gente viu lá em cima, logo no começo da aula. E 10 a menos 4 é 0,0004 mol por litro. 0,001, desculpa. 0,001. O que é mais concentrado? Onde tem mais H+? 0,1 ou 0,001? Tem em 0,1. Só que como a gente tem o sinal negativo, a relação vai ser inversa. Então, o ambiente mais ácido é o que teve o menor pH por causa desse sinal. E o ambiente menos ácido teve o pH mais alto justamente por causa desse sinal negativo do menos log. Então, essa é a relação entre acidez e pH. Maior, vou até botar maior. Maior pH é a mesma coisa que falar menor acidez, ou acidez mais fraca. Essa é a relação essencial entre pH e acidez. Justamente por causa do sinal negativo. A referência para saber o que é ácido e o que é básico, naturalmente, e isso nas ciências naturais de modo geral, é o pH da água pura. A gente sempre falava, um ácido ele libera H+ quando misturado em água pura. A base libera o H- quando misturado em água pura. Então, para você saber o que é neutro, que não é nem ácido e nem básico, você tem que saber qual que é o pH da água pura. Água pura que não tem nenhum ácido e nenhuma base misturada. E com algumas medições se viu que na água pura a concentração de H+ na água pura era de 10 a menos 7 mol por litro. E, vamos ver se você entendeu, o pH vai ser o menos log de 10 a menos 7, é a concentração de H+. Isso aqui vai dar igual a 7. Esse é o pH visto como neutro, porque é nesse pH na água pura em que eu não tenho nenhum ácido e nenhuma base dissolvida. Não tenho nada do que eu estou falando misturado. Então ela é minha referência. E lembra, né? Quanto menor o pH, mais ácido, que a gente viu no exemplo aqui de cima. Então, com isso, pH
menor que 7 indica meio ácido. E o pH maior que 7 quer dizer que está menos ácido ou está básico. Lembra que tudo que o ácido libera, que é o H+, a base consome, que é o OH-. Quanto maior esse número é, esse pH, quer dizer que tem cada vez menos ácido e mais base. Então, quanto menor o pH, abaixo de 7 é ácido. Quanto maior o pH, acima de 7 é básico. E se for igual a 7, é neutro. É o pH da água pura que é a nossa referência. De um jeito que a gente consegue ver desse jeito que está nessa tabela, nessa figura. Então, em volta do 7, tá bom que por definição é 7, mas tipo 6.9, 7.1 ainda é neutro pra gente, tá? Na definição é 7. Abaixo disso está na região vermelha, que é o ácido, região de meio ácido. E na parte da direita, acima de 7, está na região de meio básico. Coisas famosas como meio ácido, por exemplo, o suco intestinal, o suco do estômago, suco gástrico, tem, para bem dizer, pH 1, 1 ponto alguma coisa. Tomate tem pH ácido. Produto de limpeza de modo geral é básico, cândida, shampoo. O sangue humano está na região neutra, 7 ponto alguma coisa. E a BNZ a gente vai ver nas próximas aulas o quanto que regular isso é muito importante. De novo, só para fixar isso, porque essa parte que muitas vezes mais cai em prova. pH abaixo de 7 é ácido, pH acima de 7 é básico, justamente por causa da consequência dessas contas que a gente fez aqui e dessa conta e realização que a gente fez, que quanto menor o pH, maior a acidez, ou quanto maior o pH, menor a acidez. Que a gente conseguiu checar nessa continha aqui rápida. Também tem indicador de pH, então como saber, sem fazer muita conta, se está ácido ou básico. Então você não quer saber muito o quão ácido está, o quanto básico que está. Você quer saber se está menor que 7 ou menor que 7. Tem substâncias que mudam de cor de acordo com o meio. A fenolftalina, por exemplo, que é um indicador muito famoso, mais famoso, eu diria, de ácidos e bases, ela fica incolor em meio ácido e rosa em meio básico. Então, se você pega um pouquinho da sua amostra e pinga um pouquinho de fenolftalina, se tiver ácido, vai ficar que nem o tubo da esquerda, incolor. E se tiver básico, vai ficar que nem o tubo da direita, está em rosa. Tem vários tipos de indicador de pH. Para faixa de pH muito diversa. Então tem indicador de pH que fala se está abaixo de 3 ou maior que 3. Tem indicador de pH que fala se está acima de 8 ou maior que 8, ou menor que 8. E aí cada um vai ter a sua função de acordo com o que você quer ver. E lógico, a gente viu o H+, que é para ácido. Também temos o mesmo raciocínio para OH-. Então o H+, me fala o quão ácido que está. A quantidade de OH- vai me falar o quão básico que está. Então, a quantidade de H+, me fala a acidez. Quanto mais H+, maior a quantidade de H+, mais ácido. E a de OH- me fala o quão básico que está. Quanto maior a quantidade de OH-, mais básico. E a gente pode ver isso usando o menos log na base 10 da concentração de OH-. A função P, só que para o OH-. Então, ao invés de ter o pH, que é para H+, que é ácido, eu vou ter o POH, que é para ver o quão básico que está. Lógico que vai seguir o mesmíssimo raciocínio de pH, porque é só o menos log continua ali. O essencial, que é o menos log, está lá ainda. O que muda é o que a gente está vendo dentro do logaritmo, que é o OH-. Então, se quanto menor o pH, mais ácido, quanto menor o POH, mais básico. Eles, na verdade, vão caminhar em sentidos opostos. Se está muito ácido, quer dizer que está pouco básico. E se está pouco ácido, quer dizer que está muito básico. Então, ácidos e bases, a gente vai ver nas próximas aulas, tem esse comportamento meio de se compensar quando um está alto, o outro está baixo. Então, quando o pH demonstra acidez, quando o ambiente está muito ácido, se está muito ácido, quer dizer que está pouco básico. E o contrário também. Então, o POH nada mais é do que isso. Então, POH, só para escrever aqui,
mesma coisa, menos log na base 10 de OH- é a definição do POH. Posso fazer o que eu fiz antes e falar que a concentração de OH- é a mesma coisa que 10 elevado a menos POH. O mesmo raciocínio aqui a gente fez aqui em cima, que 10 elevado aqui, 10 elevado a menos pH era igual ao tanto de H+. Aqui, pelo mesmo raciocínio, 10 elevado a menos POH é o tanto de OH-. A gente pode lembrar na água pura, a gente tinha visto que a concentração de H+ era 10 a menos 7 mol por litro. E se é 10 a menos 7 mol por litro, o pH é 7. Menos log disso aqui, na base 10. Só que se a água é pura, não é nem ácida e nem básica, isso quer dizer que a concentração de H+ e OH- tem que ser igual. Justamente para ser neutra, não ser nem ácida e nem básica. Então, se o pH é igual a 7, porque o tanto de H+ é 10 a menos 7, o pOH da água também tem que ser igual a 7. Pelo mesmíssimo motivo. Eu só coloquei o menos log na base 10 nos dois. Por isso que pH e pOH ficaram igual. E lógico, porque se não é nem ácido e nem básico, é porque o tanto de H+ e OH- tem que ser igual. Com isso, a gente consegue uma relação super simples, mas bastante prática, que se eu pegar o pH e somar com o pOH, eu vou ter 7 mais 7, 14. Em qualquer caso, não só para água pura. pH mais pOH de um meio tem que dar igual a 14. Então, por exemplo, isso aqui é super importante. Então, por exemplo, se eu falo para você que a concentração de H+ está igual a 10 elevado a menos 3 mol por litro. Eu te peço tudo, eu te peço pH, concentração de OH- e pH, eu peço tudo. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente sabe, pelo H+, a gente consegue saber quanto que é o pH. Então, pH, vou fazer aqui o primeiro passo, pH é igual a menos log de 10 a menos 3 na base 10. Isso aqui vai dar menos 3 log de 10 na base 10. Isso aqui vai dar igual a 1. Eu vou inverter o sinal por causa do negativo ali de fora. Então isso aqui vai dar 3. Segundo passo. Eu sei que pH mais pOH, pelo raciocínio que a gente usou ali em cima, tem que dar igual a 14. Tem que ser igual a 14. Eu sei que pH é igual a 3, então 3 mais pOH é igual a 14, logo pOH é igual a 14 menos 3, que é igual a 11. Esse é o pOH. E aí, para fechar, para achar a concentração de OH-, quanto OH- eu tenho, a gente viu que a definição de pOH, assim como a de pH, é menos log de OH- na base 10. Isso aqui é igual ao pOH. De novo, 10 elevado ao que está aqui tem que dar igual ao que está dentro. Então, 10 elevado a isso aqui tem que ser igual aqui. Pequena modificação que eu vou fazer, eu vou inverter o sinal para esse negativo sair do log. Então, se eu vou inverter o sinal, agora aqui vai ficar menos pOH. Com isso, concentração de OH- vai ser igual a 10 elevado a menos pOH. Só que pOH é 11 nesse caso, 14 menos 3. Então, isso aqui é 10 elevado a menos 11 mol por litro de OH-. De uma informação que é a concentração de H+, a gente acha pH, acha pOH e também acha a concentração de OH-. Pergunta que fica é, ambiente ácido ou é básico?
No caso, a nossa referência, que é o pH, deu menor que 7. Portanto, isso aqui é ácido. É um meio bem ácido. E lembrando, né, quanto menor o pH, maior a acidez. E quanto menor o pOH, maior a basicidade, mais básico tá. E nesse caso aqui, o pOH está bem alto. 11 é um valor bem alto. Você pode chegar até 14 e está em 11, está bem alto. Isso quer dizer que está pouquíssimo básico e muito ácido. O pH 3 te falou, está muito, muito ácido. Esse pH 3. E o pOH 11 te fala, isso aqui está pouco básico. Porque o pOH está muito grande. Então, essa é a relação que não dá para esquecer. Por causa do sinal negativo do log, as coisas têm dependência contrária. Se o pH é baixo, a acidez é alta. Se o pH é alto, a acidez é baixa. E a mesma coisa para o pOH. A mesma coisa, só que para ver se está básico ou não. OH-. Se o pOH é baixo, quer dizer que a basicidade, o quão básico está, é alto. E se o pOH é alto, quer dizer que a basicidade, o quão básico que está, é baixo. Essa é a relação de mão dupla. E esse quadro resume totalmente essa aula. O que é um meio ácido ou meio básico? O meio ácido tem alta concentração de H+. O meio básico tem baixa concentração de H+. O meio ácido tem baixa concentração de OH-. E o meio básico tem alta concentração de OH-. Por causa disso, e em referência à água neutra, que é o pH neutro, o pH do meio ácido, que é o menos log da base 10 de H+, vai ser menor que 7. Enquanto o pH do meio básico vai ser maior que 7. E o contrário para o pOH. Meios ácidos têm pOH menos log de OH- da base 10 maior que 7, muito alto. E isso no meio básico, o pOH é menor que 7, bem mais baixo. Gente, essa aula fica por aqui. Obrigado quem ficou até o final. Se você gostou, curte essa aula, comenta o que você quer ver nas próximas. Envie esse vídeo para alguém que sempre tem dúvida em pH. Essa parte do logaritmo sempre enrola muita gente. E se você gosta de ciência e quer aprender química de um jeito mais rápido, eu sugiro você dar uma pulada no Instagram, uma Prof. Matheus Galdino, que eu sempre tento postar coisa quase todo dia, tentando ensinar vocês como aprender química de um jeito um pouco mais inteligente. Gente, essa foi a aula de hoje. Obrigado, vejo vocês na próxima aula. Até mais.